Bom, para dar continuidade ao exemplo, na verdade aqui é um segundo exemplo, onde a gente vai acessar o banco de dados. Então, criei um outro notebook, setei o mesmo ambiente aqui, que nós tínhamos criado para essa workspace. E aí nós vamos utilizar inicialmente duas bibliotecas, que é o Pandas e o PsyCop-PG 2, que eu vou chamar de PG apenas, certo? Então, essa biblioteca é a biblioteca de conexão e o Pandas é uma biblioteca em Python que a gente faz o armazenamento. É uma biblioteca que fornece estrutura de dados para a gente armazenar, tabelas, arquivos, enfim, armazenar dados e também algumas operações. Vejam que aqui eu tinha acabado de criar aquele ambiente, então ele ainda não vai ter algumas bibliotecas, Se eu executar aqui a importação, eu vou ter um erro, porque esses módulos não foram encontrados. Então, a gente vai precisar, instalar no nosso ambiente essas libs, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é entrar num terminal, Então, a gente tem aqui um terminal no VS Code e a gente vai entrar, a partir desse terminal, no ambiente que a gente deseja ativar, Então, o comando aqui, para a gente fazer a ativação, deixa eu mostrar aqui para vocês, .venv/scripts/activate. Então, quando eu executar .venv/scripts/investir/activate, eu vou ter aqui no terminal, uma notação que eu estou dentro desse ambiente. E uma vez que eu estou dentro desse ambiente, então o ambiente que está sendo usado pelo meu notebook, eu vou instalar as bibliotecas que eu preciso. Então, a primeira é o Pandas, e eu vou instalar com o pip install Pandas. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa, com a outra lib, PsyCop-PG, é um nome meio estranho, difícil de falar, mas eu vou fazer aqui o pip install PsyCop-PG 2. E aí, ele vai fazer novamente aqui a instalação. Então, pessoal, uma vez que a gente já fez as instalações, eu vou aqui importar, a importação dá tudo certo. E aqui a gente vai estabelecer uma conexão com o banco de dados. Então, eu vou usar esse método aqui, pgconnect, e o resultado dessa conexão, dando certo, eu vou armazenar nessa variável que vai representar essa conexão. Para eu fazer a conexão, eu vou preencher, o host, que é o localhost, no meu caso, o nome do banco de dados é FBD Conexão, vocês vão colocar o nome que vocês criaram, usuário e senha aqui que eu tenho para a minha conexão do meu banco de dados de exemplo. Então, eu vou executar e aí a gente vê que essa conexão deu certo, Eu deixei aqui já pronta algumas variáveis, para ajudar a gente no preenchimento do banco de dados. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma inserção, Para a inserção, eu tenho aqui, vou inserir uma pessoa, E essa pessoa está representada aqui o nome, CPF, sexo, nascimento e salário. Para eu fazer os comandos, eu preciso abrir o cursor para executar as operações no banco de dados. Então, eu vou chamar
uma variável aqui que eu vou chamar cursor, vou declarar uma variável que eu vou chamar cursor, e essa variável, né, eu vou instanciar a partir desse método aqui que eu chamo a partir da minha conexão. Uma vez que eu declarei esse cursor, a partir do cursor eu vou executar o comando. Então, eu vou chamar aqui cursor.execute, e aí eu vou colocar aqui o comando insert into pessoa, vou fazer só para essas variáveis nome, CPF, sexo, nascimento e salário. Nome, CPF, sexo, nascimento e salário. E aí a gente vai colocar aqui velos, certo? Ao invés da gente preencher diretamente aqui no comando, para evitar injeção de SQL, a gente vai aqui preencher com o que a gente chama de placeholder. Então, os placeholders são como se fossem essas flags que a gente vai colocar aqui no comando, né? Eu vou colocar uma flag para cada variável que eu preciso preencher. Então, eu preciso preencher nome, CPF, sexo, nascimento e salário. São 5 flags que eu vou preencher aqui. E aí, da onde é que vão vir esses valores? Vão vir, né, das variáveis que eu declarei anteriormente. Opa, criei aqui sem querer uma célula. Das variáveis que eu declarei anteriormente. Então, as variáveis são nome, CPF, sexo e salário, aqui que eu declarei. E eu vou colocar aqui como segundo parâmetro da chamada desse método execute, né? No formato de tupla. Eu vou abrir parênteses, vou listar as variáveis que eu vou usar para preencher nome, CPF, sexo, nascimento e salário. Aí ele executou, né? E aí eu posso, nesse caso, dar um commit, né? Que ele vai persistir as alterações que foram feitas no banco de dados. Para eu fazer o commit, eu vou aqui chamar conexão.commit. Eu executo e aí a gente já consegue, né? Vai poder visualizar as tuplas que foram alteradas, certo? Então, só mais uma vez, eu vou aqui incluir, vou fazer um novo usuário, vou colocar aqui Joana Maria. O CPF dela eu vou alterar também, 007, feminino, vou botar aqui outra data de nascimento, o mesmo salário. Executei aqui, né? O cursor ainda está, disponível para execução, então eu não preciso executar essa célula e vou executar aqui essa célula, pronto, e posso dar um outro commit. Então, agora eu inseri 2 tuplas no banco de dados. Como é que eu faço para recuperar, né? Então, eu posso aqui criar uma outra célula de código, né? Com o mesmo cursor, eu vou executar uma consulta na tabela pessoa. Então, vou colocar aqui select, asterisco, from pessoa. E aí, eu posso aqui chamar, um cursor. E aí, eu tenho, né, o fetch all, o fetch main e o fetch one. São métodos que vão ser utilizados para recuperar as tuplas. Então, como nós temos poucos dados, eu vou chamar o fetch all, né? E vou executar aqui o cursor fetch all. Veja que o resultado dessa última linha, né, que eu executei na célula é o que vai aparecer aqui. Então, eu consegui inserir aqui o Vitor Hugo e a Joana Maria no banco de dados.